Livro de Isaías, capítulo 4, versículo de número 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele dia que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém? Versículo 4. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião e tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um do céu. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E por que esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas, sem moradores. E 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Tem harpas e alaúdes, tamboris e pífanos e vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor,
nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso o Seol aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. O homem se abate e o varão se humilha, e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, avie a sua obra, para que vejamos. E aproxime-se e venha a propósito do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por peitas e ao inocente lhe tiram o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo, consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porque rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tomou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneira, e as rodas dos seus carros qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão. Sim, rugem e agarram a presa, e a levam e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. Livro de Isaías, capítulo 6. Versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória.
e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse-me, pois, ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja todo e de toda assolada. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco.